Olá, neste vídeo vamos falar sobre as novidades e as melhorias que o Illustrator nos traz nesta nova versão. A principal novidade tem a ver que esta versão já é baseada em 64 bits. O sistema de desempenho do Adobe Mercury permite agora tirar proveito da memória RAM com mais 3 GB, desde que se a tenha, claro, e torna o Illustrator muito mais rápido e responsivo para tratar arquivos maiores. Desta forma, as tarefas mais complexas, como por exemplo os filtros, são melhor manipuladas e, claro, também que reduz a ocorrência de erros e na falta de memória que poderia acontecer nas versões anteriores. Uma outra novidade que está à vista tem a ver com o interface. Neste caso, o interface agora permite ter 4 tipos de cor. Eu posso colocar desde o mais claro ao mais escuro. Isto vê-se nas preferências, que posso ir no menu Edit ou diretamente no menu Illustrator ou no menu Edit se estivermos em PC, ou diretamente aqui no botão na barra de controle. User Interface, e aqui tenho então 4 opções que posso escolher, do mais escuro ao mais claro. Tenho a barrinha que também posso dizer que quero um bocadinho mais ou um bocadinho menos sobre aquilo que está pré-definido, e também a opção de colocar a área à volta das artboards a branco ou então combinando a cor com o interface escolhido. Em relação ao interface também conseguimos perceber que as ferramentas, os ícones das ferramentas foram todos redesenhados, tornando-os maiores e também mais precisos. Outra característica tem a ver com novos perfis novos tamanhos nos perfis do documento. Quando eu crio um novo documento, quando eu tenho aqui a opção Print, tenho vários pré-definidos. Quando eu tenho a opção Web, também tenho vários tamanhos pré-definidos, e na opção Devices também agora tenho aqui alguns pré-definidos, que torna tudo mais simples de marcar o novo documento. Outra característica tem a ver com o Save for Web do nosso programa, porque vai permitir escolher apenas entre duas opções, isto é, ver o que está e como é que nós queremos ver, que normalmente nas versões anteriores nós tínhamos as 4 opções, mas por norma vinhamos apenas a duas, que é o original e depois o que foi gravado, o que foi alterado, para podermos comparar essa versão. É uma das características que foi redesenhada tanto no Illustrator como também no Photoshop. Em relação a pequenas melhorias dentro do próprio Illustrator, que tornam todas as opções muito mais eficientes, são várias e vou enumerar algumas. Uma tem a ver com a escolha da fonte. Quando eu seleciono um texto no painel Character, eu agora, ao escolher a fonte, consigo ver os desenhos da própria fonte. Consigo ver, seja no painel, seja no menu Type também, através do painel fontes. Isto quer dizer, em todos os sítios, desta forma agora eu consigo escolher a fonte, tornando automaticamente tornando a escolha pela visualização da fonte, não só pelo próprio nome. Outra opção tem a ver com a edição rápida do próprio objeto. Neste caso, eu agora precisava de aumentar ou diminuir o tamanho da letra, vinha aqui ao painel caractere e trabalhava. Agora, em todos os campos que são editáveis, a rodinha do rato permite ajustar os tamanhos, os valores desse próprio campo. Torna tudo muito mais rápido, o próprio trabalho, e mais intuitivo. Uma outra característica tem a ver com a capacidade que tenho neste momento de editar os campos. Por exemplo, nos layers, o nome do layer não é necessário agora abrir a janela de diálogo, basta-me dar 2 cliques e dar o nome diretamente, seja nas layers, seja nas artboards, seja nas swatches, seja em que campo for. É mais fácil agora esta edição, porque torna-se uma edição incorporada na edição desses campos. Outra das características tem a ver com a uniformização das caixas de diálogo. Isto quer dizer que neste momento todas as caixas de diálogo existentes têm as mesmas características, isto é, têm o preview, o copy, o cancel, o copy se existir, o cancel e o ok, todas no mesmo sítio. No canto inferior direito,
todas estão na mesma posição, tornando mais fácil a sua orientação quando estamos a trabalhar, porque torna tudo muito mais eficiente na pesquisa dessas características. Em relação ao painel de controle, é também interessante porque foi redesenhado a maneira de o ver. Isto é, tem todas as mesmas características, mas é exatamente isso, é que em todas as características, todos os objetos estão dentro com a mesma ordem. Quando eu tenho uma caixinha, um objeto, eu tenho a cor, tenho o preenchimento, depois tenho opções. Quando tenho texto, continuo a ter o preenchimento, o contorno e mais opções. Quando eu tenho um contorno, isto quer dizer que todos as características de um objeto ou de outros objetos têm todas as mesmas semelhanças e não estão em todos pela mesma ordem, tornando mais fácil o seu trabalho. Uma outra característica também tem a ver com o painel Transform. Automaticamente tem a opção de escalar os contornos dos efeitos diretamente no painel visível, basta só dar aqui o clique em vez de ser no menu, que também continua a existir, mas tem a opção de estar diretamente no painel Transform, essa característica incorporada. Falando de outras características que é possível fazer, uma delas tem a ver com o filtro Gaussian Blur, que é muito mais fácil na sua aplicação, tornando o trabalho visivelmente mais rápido e não temos que estar com aquele compasso de espera que continuo a aplicar. Não, é muito rápido, nós clicamos, arrastamos, ele automaticamente aplica a opção que nós deixamos pré-definida. Outra característica tem a ver com a máscara de transparência, que torna mais rápido a sua aplicação. Neste momento tenho aqui o botão de criar a máscara e de soltar a máscara. Por exemplo, eu quero aplicar este padrão à minha imagem, vou cortar, ponto X, venho aqui a opacidade ou o meu painel de transparência e automaticamente tenho aqui o botão Make Mask. Tenho um botão, em vez de ir ao menu, está mais fácil o seu acesso. Faço a máscara a esta imagem, clico na máscara e agora colo a minha caixa onde tinha o meu padrão para tornar o padrão da forma como eu queria. Isto é a máscara de opacidade à minha imagem, que neste momento está mais fácil o seu acesso. Uma outra característica muito esperada tem a ver com a aplicação do degradê no contorno, que me permite agora nesta versão colocar 3 tipos de degradê no contorno. Eu vou desenhar aqui apenas uma estrela, só para ser fácil a aplicação do mesmo. E vamos analisar aqui. No painel Gradient tenho agora um campo que diz Stroke e tem 3 opções. Como é que eu posso aplicar o degradê nestes contornos? Tenho a opção de dentro, o que ele vai fazer é ele entra dentro do objeto e aplica o degradê fora a fora. Isto é, ele começa aqui e acaba no final. Se analisarmos, por exemplo, esta estrela que é diferente do retângulo, começa aqui e ultrapassa para o outro lado. A segunda opção é ao longo do traço. O que é que isto quer dizer? Ele começa numa ponta, desdobra todos os contornos e vai fazer até à última ponta. Neste caso, o último ponto. Como se tivesse 2 pontos, ele vai fazer dentro do primeiro, contorna e desenha à volta do traço, neste caso, ao longo do traço. Tenho a terceira opção, que é através. O que ele vai fazer é a espessura que o meu traço tiver, ele vai criar o degradê durante essa espessura, não ao longo, nem dentro, mas através da espessura do próprio traço. Estas são algumas das novidades do Illustrator, que são melhorias e opções para tornar o Illustrator mais eficiente.